Olá, a Autoria Comenta de hoje. Estamos fazendo alguns comentários de provas de vestibular para vocês e hoje é dia de falar da prova da FGV agora do meio do ano, que aplicou o vestibular para administração pública e administração de empresas. E aí, diferentemente do ano passado, o tema foi o mesmo nas duas redações. A gente vai mostrar para vocês que o tema foi, a pergunta, tema principal, é se é desejável e possível limitar o poder do dinheiro. Essa pergunta, ela é bastante relevante e já é interessante muito porque dialoga com um contexto de redações da GV, que até para surpresa de muitos e não para quem faz curso de autoria, sabe que dialoga bastante com crítica ao mundo do mercado e tudo mais. Para que você acompanhe melhor o comentário, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, pelo YouTube, e você vai encontrar um link para o material da proposta. Pegou? Depois que você pegar esse material, então a gente pode dialogar um pouco melhor sobre como funciona esse tema específico da GV. A pergunta, de novo, ela dialoga com o histórico de redações da GV nesse aspecto, mas também com um histórico de redações muito parecidas entre a GV e a FUVEST. E é bem interessante isso, que a redação da camarotização da vida da FUVEST 2015 do ano passado vai ter até algumas semelhanças, não muitas, mas assim, algumas semelhanças que mostram sempre um paralelo entre essas duas provas. Antes de analisar isso pela coletânea, o interessante é olhar como essa pergunta pode ser capciosa, porque é importante que você responda os dois questionamentos, você como candidato responda os dois questionamentos que a pergunta está fazendo para você. Um, se é desejável limitar o poder do dinheiro, ou seja, se é necessário, ou seja, se a sociedade deve querer diminuir o poder do dinheiro, e outra, se é possível, ou seja, se as condições apresentadas no mundo contemporâneo permitem que seja limitado o poder do dinheiro. Se eu só olho a pergunta, eu já começo a dialogar com essa possibilidade ou não de limitação do poder do dinheiro, olhando todas as medidas, por exemplo, de austeridade que têm sido feitas na Europa, que gerou uma grande crise agora, por exemplo, na Grécia, e a tentativa de criar taxações aos mais ricos, por exemplo. Então criar, como é a proposta que o Thomas Piketty faz, o Capital do século XXI, famoso, tudo mais, para que a gente, que os governos limitem ou ampliem a taxação de impostos de pessoas com um ganho extremamente alto. Esse talvez seja um contexto prévio assim, de pergunta, só que quando você vai para a coletânea, você que está com ela aberta aí na sua trabinha, vai perceber que os dois textos exploram bastante a questão do ser desejável ou não, tentando mostrar para a gente que houve uma série de perdas em um determinado contexto histórico, no qual o capitalismo se estabeleceu não só como uma explicação de mundo, talvez há muito tempo ele já seja uma explicação de mundo da nossa sociedade, mas como algo que entrou e se intrincou em muitas e diferentes esferas da vida. O primeiro texto, já no Diálogo com a FUVEST, é do mesmo autor, que coloca um dos textos da coletânea da FUVEST 2015, o Michael J. Sandel. Então já está no diálogo entre as duas provas. O que esse texto da coletânea traz de interessante é a possibilidade de duas leituras diferentes. A primeira, um marco histórico, o fim da Guerra Fria. Porque justamente o fim da Guerra Fria traria essa tal, não só vitória do capitalismo, mas uma outra consequência maior dessa vitória do capitalismo, que é a sua entrada em todas as esferas da vida. Então, não é só uma vitória política, econômica e tudo mais. O que acaba acontecendo pós-queda do Muro de Berlim e final da Guerra Fria marcado é justamente o fato de que todas as instâncias da vida social, econômica, cultural, política são regidas por uma lógica de mercado. E aí é o que o resto do texto consegue tentar mostrar para a gente, que diz, inclusive, lá no seu segundo parágrafo, que hoje toda a lógica da compra se aplica a relações pessoais, à cultura, a todas as áreas. O seu papel como candidato seria ter, obviamente, contextualização histórica para comparar o mundo Guerra Fria pós-Guerra Fria, isso, claro, se optasse pelo argumento histórico que é dado pelo contexto de Guerra Fria, ou para analisar como essa entrada do capitalismo nas mais diversas esferas da vida aconteceu. Tendo isso em vista, o segundo texto, ele já coloca para a gente uma discussão ainda mais específica sobre a possibilidade, inclusive, da lógica do capital entrar em esferas que supostamente ela não entraria, que é, por exemplo, a lógica do conhecimento. Ele parte de uma ideia mais clássica de que o conhecimento não poderia ser afetado pela lógica de mercado, muito porque, e aí ele usa um exemplo bonitinho, que numa troca qualquer que eu pudesse fazer na sociedade, eu compro uma maçã, a pessoa doa a maçã, pega o dinheiro, mas perde a maçã. Porque no conhecimento, supostamente, ele seria compartilhado, e a pessoa que transmite esse conhecimento ele o compartilharia.
Ou seja, não existiria essa perda, de uma certa forma o conhecimento seria algo que não permitiria a entrada no mercado. O que o próprio texto rebate no final é que a noção utilitarista de conhecimento, né, ou seja, você aprender coisas para um objetivo específico, como um sujeito técnico, não, como reflexão, não por meio de uma reflexão crítica, isso acabaria gerando também a entrada do capital nessa esfera do ensino também. Isso, voltando à pergunta inicial do tema, poderia marcar que, como ele mostra várias consequências negativas dessa entrada do poder do dinheiro nas esferas da vida, talvez de que a coletânea, pelo menos, direcionaria a lógica de que sim, seria interessante limitar esse poder. A questão seria se, pensando no contexto em que estamos, em que é muito difícil, muito complexo essa limitação. E aí, para dialogar com a coletânea que foi dada, talvez fosse muito complexo sugerir caminhos de sair dessa lógica. Tudo bem? Se quiser mais informações sobre o tema, escreva pra gente, manda um comentário e a gente tenta ampliar esse debate e trazer sempre mais informações dos principais vestibulares para vocês. Valeu!